Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, da mentira, do diabo. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Como sabemos se somos de Deus, ou seja, se nós pertencemos a Deus? Se nós somos do mundo, ou seja, do espírito do erro e da mentira, do diabo, nós não vamos ler e ouvir essa palavra de Deus, pois não temos a capacidade de discernir, ou seja, de julgar se essa palavra é verdadeira. 1 João, capítulo 4, versículo 5. Do mundo são, ou seja, do espírito do erro e da mentira, do diabo. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Quando servimos ao pai da mentira, o diabo, tornamo-nos seus filhos, pois somos guiados por ele. Por isso não aceitamos ler e ouvir a palavra de Deus, porque ela é a verdade. O diabo sabe que ela tem o poder de nos libertar dele, do pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Quando ele, o diabo, profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Se nós somos do Espírito da verdade, de Deus, nós conhecemos a verdade e exatamente por isso temos o discernimento, ou seja, a capacidade para julgar os espíritos que se apresentam. A verdade é esta, que todo mundo está na mão do diabo. Ele é o pai da mentira. Logo, todo mundo crê na mentira e fala mentira. Nós cremos na verdade, não falamos a mentira. E é exatamente por isso que temos a capacidade de provar se os espíritos que habitam nas pessoas são falsos, ou seja, mentirosos ou verdadeiros. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo material está no maligno, no diabo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Porque dele, de Deus, temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 21. Porque quando temos a capacidade de obedecer a Deus, assim nós sabemos que não estamos servindo ao espírito do erro, do anticristo, do diabo, o pai da mentira. Assim nós sabemos que não estamos negando ao Senhor Jesus. Podemos dizer que pertencemos a uma religião cristã, mas se em nossos corações não amamos aos nossos irmãos em Cristo, nós somos mentirosos, nós negamos o Senhor Jesus que nos ordenou amar até os nossos inimigos e nunca amamos a Deus, pois nunca conhecemos a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que nunca viu? 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, o diabo. É esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Nisto conhecemos que estamos nele, em Deus, e ele, Deus em nós, pois que nos deu do seu Espírito Santo, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 13.
Exatamente nisso nós conhecemos que estamos em Deus, pois agimos guiados pela vontade do Espírito Santo de Deus, pela verdade e não pela mentira. Por isso que confessamos que Jesus Cristo veio em carne, pois temos o mesmo Espírito Santo que habitava no seu corpo material. Nós temos a capacidade e o poder de discernir os espíritos e principalmente de vencer o anticristo, o pai da mentira, o diabo, porque maior em poder é o Espírito Santo de Deus que habita em nós do que o espírito da mentira, do diabo, que habita no mundo material. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. 1 João capítulo 4, do versículo 2 ao 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do diabo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é que o está em vós do que o que está no mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus? Sim. Quando nós confessamos com os nossos atos, com as nossas ações, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando provamos que somos nascidos do mesmo Espírito Santo que Ele, e quando provamos que conhecemos a Deus como Ele, quando obedecemos a Deus como Ele, e quando amamos aos nossos irmãos como Ele. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne, ou seja, o que não tem o Espírito Santo, é carne. Ele pertence ao mundo carnal, material. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito, ou seja, pertence a Deus porque tem o Espírito Santo de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. 1 João capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus está nele. Jesus te ama. Esse amor gera em nós, que conhecemos e obedecemos a Deus, o temor, que é o sentimento de profundo respeito e obediência. Mas para aqueles que não nos ouvem, que obedecem ao espírito da mentira, do diabo, eles têm o temor, que é o sentimento de medo, de ser castigado e de pagar o preço pela sua desobediência em servir ao espírito do erro, da mentira, o diabo. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor em Deus não há temor, não há medo de ser castigado. Antes, o perfeito amor de Deus lança fora o temor, porque o temor, o medo de ser castigado, tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, da mentira, do diabo. Amém? Dani Miguel.